Você sabia que misturar a cevada com certos alimentos pode ser um gatilho escondido para problemas graves de saúde, como o câncer ou até a demência? Pois é, até mesmo a cevada, que é super conhecida como a potência nutricional e o melhor superalimento da natureza, tem suas combinações culinárias perfeitas, e também aquelas que são verdadeiras ciladas. Não importa se você gosta de comer a cevada cozida em uma salada refrescante, em uma sopa quentinha de legumes, ou, se prefere, tomar o famoso substituto do café feito de cevada torrada. É muito importante consumir esse tesouro da saúde do jeito certo. Isso porque, se você combinar com os ingredientes errados, isso pode acabar fazendo mais mal do que bem para o seu corpo. Acredita? É por isso que eu, o doutor Cocô, estou tudinho para você, para ajudar toda a nossa família de inscritos a manter a mente afiada e o corpo livre de doenças. Eu vou revelar agora as 3 piores e as 3 melhores combinações para a cevada que você precisa conhecer ora mesmo. Olá, aqui é o seu doutor Cocô, o seu especialista em saúde favorito, chegando para ajudar você a viver a sua melhor e mais saudável vida. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, o que está esperando? Aproveite agora para clicar no botão de se inscrever e já deixe o seu joinha neste vídeo. Não esqueça de compartilhar este conteúdo com a sua preciosa família e com os seus amigos. E conte para todo mundo sobre o Dr. Cole, porque eu estou aqui para trazer as melhores dicas de saúde, preparadas com todo o carinho, como um presente especial feito só para você. Durante muito tempo, a cevada foi conhecida como um alimento de resistência, que ajudava as pessoas a superarem os tempos mais difíceis quando outros cultivos eram escassos. Mas hoje em dia, como um dos 5 cereais essenciais do mundo, a cevada está brilhando sob os refletores como o superalimento definitivo do bem-estar. Tudo graças à sua nutrição incrível e aos seus benefícios surpreendentes para a saúde. Enquanto muita gente corre para o arroz integral ou para a aveia na hora de controlar o açúcar no sangue, a verdadeira estrela é, na verdade, a nossa personagem principal de hoje, a cevada. Seja saboreando uma salada nutritiva de cevada em grãos, se refrescando com um copo gelado de chá de cevada torrada, ou até explorando os sabores profundos das bebidas artesanais de cevada, existem tantas formas de se apaixonar por ela. Como ela é carregada de fibras, você pode assar pães saudáveis com farinha de cevada, ou lanchar biscoitos crocantes de cevada, que são simplesmente saborosos e deliciosos. A cevada é tão rica em vitamina B e minerais essenciais que é frequentemente chamada de o impulsionador de energia definitivo da natureza. E ela contém, acredite, 5 vezes mais fibras do que o arroz branco comum. Ela tem um dos índices glicêmicos mais baixos de todos os grãos, o que a torna a campeã absoluta na proteção dos seus níveis de açúcar no sangue e da sua saúde do coração. No entanto, existe uma receita milagrosa para a cevada, porque os seus benefícios podem ser turbinados dependendo do que você coloca junto com ela. Por isso, agora mesmo, eu vou revelar os 3 piores pares de alimentos para você evitar e as 3 melhores combinações que vão maximizar os benefícios da cevada para a sua saúde. A primeira coisa surpreendente que precisamos conversar sobre as piores formas de consumir a cevada envolve algo que você provavelmente conhece como broto de cevada, ou
o famoso pó de capim de cevada. Aposto que muitos de vocês estão chocados ao ouvir isso. Como estamos chegando nos meses mais quentes, todo mundo começa a focar no fitness, na perda de peso e, especialmente, em se livrar daquela gordurinha abdominal teimosa. Não é? Você deve ver muita gente misturando o pó de broto de cevada no leite ou até polvilhando sobre suas saladas e tigelas de grãos favoritas, o que na verdade parece um ótimo hábito saudável, certo? Durante o primeiro estágio do crescimento da planta de cevada, quando ela começa a brotar, ela produz seus níveis mais altos de clorofila, um componente natural usado para desintoxicar e proteger a própria planta. No nosso corpo, esse composto é incrivelmente eficaz para eliminar resíduos e o excesso de sódio que causam inchaço e retenção de líquidos. Ele também ajuda a limpar a inflamação dentro do seu sistema cardiovascular, o que purifica o sangue e até auxilia na redução da gordura visceral. Mas não é só isso. Como o broto de cevada é a parte jovem da planta, ele é uma fonte imensa de energia, nutrientes e minerais destinados ao crescimento futuro da planta. Quando você olha os números reais, é realmente de cair o queixo. O broto de cevada contém 16 vezes mais ferro do que o espinafre, 5 vezes o cálcio do leite e 20 vezes a fibra da batata doce. No entanto, existe um detalhe importante que você precisa prestar muita atenção. Você já teve uma noite agitada ou sentiu um pouco de desconforto digestivo depois de tomar seu suplemento de broto de cevada? Bem, existe uma razão para isso. Assim como a sua xícara de chá verde ou café da manhã, o broto de cevada contém cafeína naturalmente. Embora uma quantidade moderada de cafeína possa realmente ajudar a quebrar a gordura corporal e melhorar um fígado preguiçoso, o problema real surge quando você a consome como um pó concentrado. Tomar na forma de pó aumenta a taxa de absorção do seu corpo em 20 vezes, o que geralmente é uma coisa boa, mas também significa que a cafeína está altamente concentrada. Até uma porção pequena pode atingir seu sistema com uma quantidade significativa de cafeína, o que pode causar insônia ou agitação. Então você tem que ser extra cuidadoso com o horário e a dosagem. Lembre-se, a ingestão diária recomendada é geralmente de cerca de 10 gramas para manter as coisas equilibradas e seguras para o seu corpo. A primeira combinação de alimentos incrível que eu quero recomendar para a cevada é, na verdade, algo feito de soja, como o miso ou até mesmo o tofu. Se você já costuma saborear uma tigela nutritiva de cevada, acompanhada de um pouco de tofu, ou uma concha quentinha e reconfortante de sopa de miso, saiba que você está fazendo uma escolha fantástica para a sua saúde. A cevada é repleta de aminoácidos essenciais, que são as peças fundamentais que o nosso corpo precisa desesperadamente para funcionar bem. Esses nutrientes são cruciais porque ajudam a prevenir a perda de massa muscular, garantindo aquela energia constante durante uma corrida matinal, uma trilha no fim de semana ou qualquer treino, além de ajudar a manter bem longe aquele cansaço chato de depois dos exercícios. Mas não se trata apenas da proteína da própria cevada, porque
Quando você a combina com os ingredientes certos, a taxa de absorção de proteína do seu corpo ganha um impulso enorme, o que não apenas restaura sua vitalidade, mas na verdade a turbina de vez. Agora, aqui está outro motivo pelo qual a cevada é frequentemente chamada de o impulsionador de energia definitivo da natureza, e tudo isso se deve ao seu incrível perfil de vitamina B. A cevada é particularmente rica em vitamina B5, que é uma peça-chave no fornecimento de combustível para o seu organismo. Você já deve ter ouvido falar de um suplemento popular chamado ácido pantotênico ultimamente. E bem, é exatamente isso que a vitamina B5 é. O componente secreto de carregamento de energia é encontrado bem ali dentro da cevada. O ácido pantotênico funciona como mágica, ajudando o seu corpo a converter a gordura estocada em energia utilizável. Isso significa que ele pode ajudar a transformar não apenas aquela gordurinha abdominal teimosa, mas também a gordura visceral e o colesterol dentro dos seus vasos sanguíneos no combustível que você precisa para encarar o dia com tudo. Mas espere, aqui vai uma dica de profissional. Embora a cevada seja uma usina de energia, ela tem uma pequena lacuna nutricional, que é um nível mais baixo de um aminoácido chamado lisina. E é exatamente aí que a soja salva o dia. A soja é naturalmente carregada com a lisina que falta na cevada, tornando lá soja o soja feito no céu. Além disso, como a soja contém compostos naturais que imitam certos hormônios, essa combinação é especialmente benéfica para mulheres que estão passando pela menopausa ou que buscam um suporte extra na maturidade. Então, é uma dupla que você com certeza vai querer incluir na sua rotina. A segunda, pior maneira de consumir a cevada é, na verdade, beber o chá de cevada estupidamente gelado. E deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já notou que o chá de cevada parece ainda mais refrescante e gelado do que a própria água pura? Pois é, você não está imaginando coisas. A cevada em si tem uma propriedade de resfriamento natural que pode baixar rapidamente a temperatura do seu corpo. E é por isso que ela é tão famosa para espantar o calor, sendo que essa natureza refrescante é o grande segredo por trás dos seus incríveis poderes de desintoxicação. Pense bem, quando você tem uma inflamação em qualquer lugar do corpo, aquela área geralmente fica latejante ao toque, não é? Nesses momentos, usar uma compressa fria ou uma bolsa de gelo funciona como um analgésico natural e anti-inflamatório. E, surpreendentemente, a cevada gelada faz exatamente a mesma coisa dentro do seu corpo. Coisa dentro do seu corpo. Nós usando secação são maia rei. Tudo mal. Tudo a pé inicial na inflamação, tornando-se uma peça controle de problemas cardiovasculares, como a pressão alta ou o colesterol elevado. Mas os benefícios detox não param por aí, porque,
Se você já sentiu aquele calor subindo no peito quando está estressado, ou se o seu rosto fica corado e você se sente irritado ou tenso, a cevada pode ser a sua melhor amiga. A essência refrescante natural dela desintoxica suavemente esse calor acumulado e a tensão nervosa, ajudando você a se sentir calmo e centrado novamente. No entanto, se você é uma daquelas pessoas que ama virar copo atrás de copo de chá de cevada com muito gelo durante uma onda de calor escaldante no verão, você precisa parar com isso imediatamente. Como a cevada é inerentemente fria, exagerar na dose pode acabar saindo pelo culatra e causar efeitos colaterais, como fazer seus vasos sanguíneos se contraírem rápido demais e causar um pico repentino na sua pressão arterial. Além disso, esse choque gelado no seu sistema digestivo pode basicamente colocar o seu intestino para dormir, o que é uma das principais causas de indigestão crônica durante os meses mais quentes. Todos nós já ouvimos aquele ditado antigo de que muita coisa gelada faz mal para o estômago, certo? Pois bem, virar chá de cevada gelado é o caminho mais rápido para uma dor de barriga e um aumento na pressão. Então, por favor, vá com calma A próxima combinação de alimentos incrível que eu quero compartilhar com você envolve, na verdade, o rabanete. Lembra que eu mencionei que o único ponto de atenção da cevada é a sua natureza refrescante? Pois bem, quando você a combina com rabanetes, que têm uma propriedade naturalmente aquecedora, você cria um prato perfeitamente equilibrado que pode saborear com total paz de espírito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a cevada é um superalimento tão maravilhoso, por que ela não é o grão mais popular no prato de todo mundo? Bom, ela tem um pequeno defeito que é a textura. Diferente do trigo ou do arroz branco, a cevada não é tão eficiente em absorver água, o que pode deixá-la com uma sensação um pouco áspera, granulada ou até meio seca. Não importa o quanto você a deixe de molho antes de cozinhar. É exatamente aqui que o rabanete entra para o resgate. Se você cozinhar a sua cevada com algumas fatias de rabanete por cima, isso funde naturalmente o grão com umidade e torna tudo muito mais fácil para o seu corpo processar. Os rabanetes são carregados com uma enzima digestiva natural chamada diastase, que age como um ajudante especializado para quebrar a cevada, criando uma combinação milagrosa que garante que você absorva cada nutriente sem nenhum desperdício. Aliás, você já notou que chega a comer algumas porcarias. Algumas pessoas se preocupam achando que isso significa que a cevada é difícil de digerir ou até fazem piadas sobre os gases da cevada, mas a verdade é fascinante. Ao contrário de outros grãos, a cevada é cheia de um tipo especial de fibra solúvel que funciona como um combustível premium para as bactérias boas do seu intestino. Quando elas se banqueteiam com essa fibra, elas passam por um processo de fermentação saudável que libera gás como um subproduto. Em outras palavras, esse gás da cevada não é um sinal de indigestão. É, na verdade, a prova de que o seu microbioma intestinal está trabalhando duro e se mantendo super saudável. Então, de agora em diante, experimente combinar a sua cevada com uma salada de rabanete fresco ou alguns rabanetes assados, como a dupla definitiva para a saúde do seu intestino e para a prevenção de doenças na sua rotina diária. A última combinação arriscada com a cevada, sobre a qual eu preciso te alertar,
envolve, na verdade, a banana. Ultimamente, pães feitos com farinha de cevada e base de banana se tornaram uma grande tendência para quem foca na perda de peso e no controle do açúcar no sangue. E embora ambos sejam repletos de vitamina B para dar energia, você precisa ser extremamente cauteloso se a saúde dos seus rins não estiver no topo. Antes de mais nada, para todos os nossos inscritos do Dr. Coco que controlam o açúcar no sangue ou vivem com diabetes, você sabia que a cevada é, na verdade, uma escolha muito melhor do que o arroz integral? De acordo com pesquisas da Universidade de Harvard, trocar o arroz branco pelo integral pode baixar o risco de desenvolver diabetes em 10 a 6%, mas mudar para a cevada pode reduzir esse risco em incríveis 36%. A arma secreta aqui é um componente especial da cevada chamado beta-glucana, um tipo único de fibra solúvel viscosa que diminui a velocidade com que a comida é digerida nos seus intestinos delgado e grosso, prevenindo efetivamente aqueles picos perigosos de açúcar após as refeições. Agora, pode parecer uma ótima ideia juntar a cevada, que protege o açúcar no sangue, com a doçura natural de uma banana, mas na verdade essa não é a melhor jogada para o seu corpo. O motivo é que tanto a cevada quanto a banana são incrivelmente ricas em potássio, que geralmente faz um ótimo trabalho eliminando o excesso de sódio. Mas, quando você combina 2 pesos pesados do potássio como esses, os seus níveis podem disparar. Se os seus rins estiverem um pouco fracos, eles não serão capazes de circular ou filtrar todo esse potássio adequadamente, o que pode levar a uma condição chamada hipercalemia, potencialmente causando fraqueza muscular ou até arritmias cardíacas perigosas. Além disso, como tanto a cevada quanto a banana têm ser propriedades naturalmente. Elas podem ser um pouco demais para o seu sistema aguentar junto, então é muito melhor aproveitá-las em horários diferentes. Mas espere, isso significa que você sempre tem que se preocupar ao comer cevada? De jeito nenhum! Porque agora mesmo, o truque de saúde mágico definitivo para tirar o máximo absoluto da sua cevada está finalmente prestes a ser revelado. A última combinação de padrão ouro que eu quero recomendar para a cevada envolve, na verdade, os vegetais marinhos, como a alga nori, a wakame ou o kombu. Se você gosta de saborear uma tigela nutritiva de cevada acompanhada de snacks de algas crocantes ou até uma concha reconfortante de sopa de miso com wakame, saiba que você encontrou a combinação absoluta para a sua saúde respiratória, desintoxicação profunda e até benefícios poderosos no combate a doenças. Você já notou aquele aroma único e amendoado que vem de uma tigela de cevada recém-cozida? Esse cheiro característico vem, na verdade, de um composto especial chamado alquilpirazina, que não apenas tem um aroma ótimo, mas fortalece ativamente os seus vasos sanguíneos e desintoxica coágulos internos e inflamações, sendo um verdadeiro herói para o seu sistema cardiovascular. É exatamente aqui que a alga entra em cena como a parceira perfeita. Sabe aquela textura levemente escorregadia que você encontra em algas de alta qualidade? Isso é, na verdade, uma fibra especializada chamada alginato e, assim como a fibra da cevada, ela é altamente solúvel em água. Quando as duas se encontram, criam uma sinergia incrível que pode fazer maravilhas para melhorar os seus níveis de colesterol. Mas fica ainda melhor, porque combinar
algas com cevada mostrou ter benefícios surpreendentes para a saúde dos pulmões e para a proteção do seu sistema respiratório, especialmente ultimamente, com o ar cheio de pólen sazonal e poeira fina. Muitos de vocês podem estar sentindo um pouco de aperto no peito ou lutando com problemas chatos de sinusite e alergias, não é? Pois bem, adicionar algas e cevada à sua dieta pode ser um divisor de águas para esses problemas. A mucilagem natural das algas combinada com a fibra densa da cevada funciona como um ímã para expelir metais pesados e toxinas ambientais presas no seu corpo, limpando a inflamação nas suas vias aéreas e até varrendo os resíduos do seu trato digestivo e o seu trato digestivo. Por isso, por vosso meaço, comece a combinar a sua cevada com vegetais marinhos, como a nori ou o kombu, agora mesmo para desbloquear esse efeito detox milagroso para Então, hoje nós cobrimos os 3 piores pares de alimentos para evitar e as 3 melhores combinações para turbinar a sua saúde signada mas isso com a mente de evento, saúde com a cevada, mas o Primeiro, lembre-se de ter cuidado com o pó concentrado de broto de cevada e tente aproveitar a sua cevada ao lado de produtos de soja, como o tofu ou o miso. Além disso, por mais tentador que seja durante uma onda de calor, não exagere no chá de cevada estupidamente gelado. É muito melhor combinar a sua cevada com alguns rabanetes frescos ou assados para um equilíbrio digestivo perfeito. Por fim, em vez de misturar a cevada com bananas, tente aproveitá-las separadamente e foque em combinar a sua cevada com vegetais marinhos como a alga nori, wakame ou kombu, para criar a refeição definitiva no combate à doença. Que achou dessas dicas de saúde? Negócios pares análise do nosso homens mudar a sua vida. Eu espero de verdade estar as suas nos abaixo no sul de cevada. Muito obrigado por dedicar o seu tempo valioso comigo hoje. Se você achou este vídeo útil, por favor, clique no botão de se inscrever, deixe o seu joinha e não esqueça de compartilhar com a sua preciosa família e amigos. Como sempre, desejo a você nada menos que muita saúde e felicidade e eu te vejo no próximo vídeo. Aqui foi o seu Dr. Cocou e a gente se vê em breve.